Olá, meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Wellington, estou aqui para trazer a palavra do dia. E se você ainda está chegando pela primeira vez e não conhece o nosso canal, aqui é o canal Respostas Divinas, né? É o canal em que Deus sempre traz uma resposta para o teu coração. Se você não é inscrito, se inscreva. E todas as vezes que você assistir o nosso vídeo, a primeira coisa, deixe o seu like. Aí o YouTube vai ver que o nosso conteúdo tem grande relevância, é muito importante. Aí o YouTube vai fazer o quê? Vai divulgar com outras pessoas. E assim como você está sendo abençoado com esta palavra, você vai estar dando a oportunidade de outras pessoas também serem abençoadas. Tá ok, irmãos? Irmãos, olha só, a palavra de Deus para nossa reflexão nesse dia está em João 10, versículo 11. Jesus, dirigindo para o seu discípulo, ele diz: eu sou o bom pastor. Jesus dizendo, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, vê aproximar o lobo, e abandona, e larga as ovelhas. E o lobo arrebata, o lobo mata, o lobo dispersa. Jesus está dizendo que ele é o bom pastor. Mas, irmãos, Jesus é o sumo, é o pastor dos pastores. Mas Jesus também escolheu pessoas aqui na terra para dar continuidade a esse pastoreio. Jesus chamou pastores e nós temos muitos pastores por aí que pastoreiam, que cuida de ovelhas, que não são deles, não são nossas. As ovelhas não é minha, as ovelhas é do Senhor. E o Senhor confiou a mim e a outros esse grande privilégio de poder cuidar de ovelhas do Senhor. Meus amados, e quando vem o privilégio, também vem a grande responsabilidade diante da sociedade. Nós temos como pastores, nós temos que dar testemunho, responsabilidade diante da sociedade, diante das próprias ovelhas e diante de Deus, que delegou essa responsabilidade. E quando eu falo aqui, no título do texto, 7 pastores que não admiro, né? Se eu não admiro, Deus também não vai admirar também não, né? Porque o que eu vou falar aqui é de suma importância, né? O que eu vou falar aqui são qualidades ou má qualidade que o pastor deve ou não deve ter. E a primeira coisa dentro do tema 7 pastores que não admiro são pastores desonestos, né? Olha, o que Deus exige de nós, o que a sociedade exige de nós é a honestidade. Nós temos que ser honestos. Em tudo que fazemos tem que haver honestidade. Porque a sociedade espera isso de nós, irmãos. Quando eu falo assim, eu sou pastor, olha, na visão do povo aí, pastor, posso negociar com ele, posso vender alguma coisa que ele vai pagar, posso negociar com ele porque é pastor. Subentende que seja honesto. Mas isso não tem acontecido com muitos não, irmão. Muitas vezes nem pastor é. Vocês sabiam que tem pessoas que se denominam pastor? Tem pessoas que não têm nenhuma formação, simplesmente brigou lá na igreja, zangou com o seu ministério, vem lá e monta a igreja. Ninguém consagrou, não foi consagrado, mas se intitulam, irmãos, dizendo que é pastor entre aspas. E aí acaba também sendo uma pessoa desonesta, fazendo coisas erradas. Mas a honestidade é para todos, independente de ser pastor ou não. Mas coisa triste é quando a pessoa se autodenomina e a pessoa não é honesta, a qual a sociedade está esperando honestidade. De um homem que prega a palavra, de uma mulher que tem pastoras também, do homem que prega a palavra de Deus, fala sobre que Jesus, ele opera, faz milagre, fala sobre as questões de morais. Nós temos que ser moralmente impecável. A sociedade espera de nós essa honestidade. Uma vez eu fui comprar um carro
E quando cheguei na concessionária, eu falei que eu era pastor e eles não quiseram me vender o carro. Por quê? Tem uma igreja por aí que ensinou alguns membros e pastores dizendo: você tem que ter fé, vai na concessionária, tira um carro zero que Deus, ele vai te honrar. E na época muitos pastores tiravam o carro zero e não pagavam, então queimou o filme daqueles que eram pastores honestos. Eu tive que usar a minha profissão, usei pastor, pensei que era até mais fácil, ficou mais difícil. Aí eu tive que falar: eu sou advogado. Aí me venderam logo, sabendo que eu era advogado. Então, irmãos, a sociedade cobra da gente, nós, como somos pastores, temos que ser honestos. Por isso, não admiro o pastor e pessoa que diz ser pastor desonesto. Outra coisa também, nós temos que ser sinceros. A palavra do crente, de qualquer credo, que professa e que diz que serve a Deus, tem que ser sincero, principalmente do líder religioso. A palavra do crente tem que ser como Jesus disse: sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo, é descendência maligna. Um outro aspecto muito importante que o líder, o pastor, tem que ter é o seguinte: é se compadecer das ovelhas e não sobrecarregar as ovelhas. Estou falando no sentido financeiro. Infelizmente, tem pessoas por aí que sobrecarregam demais, irmãos, as ovelhas. Muitas vezes, a ovelha já não tem, ganha pouco e ainda quer tudo, ainda diz: olha, traga seu tudo. Isso é sobrecarregar, irmãos. É pedir além daquilo que está na Bíblia. A Bíblia fala que nós devemos trazer o dízimo e as ofertas. O dízimo e a oferta. E a oferta é voluntária. Então, meus amados irmãos, a gente encontra por aí pessoas fazendo campanha, mas não é campanha de oração para as pessoas receber as bênçãos de Deus. Muitas vezes a campanha está envolvendo dinheiro. Então, nós não podemos sobrecarregar, irmãos. Nós temos que nos colocar no lugar da ovelha, nós temos que ajudar a ovelha, nós temos que saber também a situação da ovelha. Então, o verdadeiro pastor não pode sobrecarregar, irmãos. Muito pelo contrário, nós temos que ajudar a ver o que está acontecendo, saber a situação, nós temos que procurar ajudar. É isso que Jesus nos ensina. Olha, eu tenho uma igreja, eu dirijo uma igreja, nós temos uma obra parada há bastante tempo. Mas eu particularmente não consigo, irmãos. Eu peço o dízimo, as ofertas que está na Bíblia, mas eu não consigo cobrar, exigir. Eu não consigo sobrecarregar os irmãos, porque eu olho para eles, eu olho para mim, vejo a minha situação, vejo a situação deles. Por que sobrecarregar? Aí minha igreja tem dificuldade de construir, a obra está parada um tempão lá, está parada um tempão. Eu tento construir, mas a oferta é tão pouquinho. Os irmãos também são pessoas necessitadas, tem dificuldade. Então a gente fica numa situação difícil, porque nós não podemos sobrecarregar. Eu falei, um dia Deus vai me abençoar, Deus vai abrir a porta para mim, e eu mesmo vou construir a igreja lá, Deus vai me dar recurso. Estou falando recurso particular, recurso meu, e eu vou tocar aquela obra lá. Mas, irmãos, não pode sobrecarregar. A gente olha para um lado, vê a igreja do Senhor precisando de ajuda financeiramente, do outro lado a gente vê os irmãos também que precisam de ajuda. Às vezes, muitos deles passam necessidade, muitas vezes tem que fazer um sacolão, muitas vezes tem que tirar dinheiro do bolso para ajudar. A gente fica num impasse porque não podemos sobrecarregar as ovelhas do Senhor, Então nós temos que ter esse senso. Tem gente que se puder tira tudo, pé de carro, pé de casa. As pessoas estão precisando de ajuda, vai naquela ilusão, naquela coisa, começa daqui a pouco, a ficha cai, a pessoa vai ver que está em situação difícil, pior do que antes. Então nós temos que ter muito cuidado. E o papel do pastor também é cuidar da ovelha, Cuidar, tem que alimentar as ovelhas, alimentar com comida boa, palavra boa, não é com o resto, não. A ovelha merece o pasto bom, o pasto verdejante, tudo de ótima qualidade.
água cristalina, não pode ser água suja. Tem muita gente se alimentando as ovelhas com resto, com comida azeda, estou falando no sentido simbólico, com água suja. Nós temos que sustentar as ovelhas com a comida pura, legítima, a comida que é a própria palavra de Deus, sem adulterar, sem mexer nada, porque a própria palavra já diz: aquele que tirar um tio da palavra, o Senhor também tirará parte, né, da árvore da vida. Então, irmãos, o papel do pastor é alimentar, né? O papel do pastor é cuidar das ovelhas, e o papel do pastor é conduzir ao caminho que é o próprio Jesus. Tem que lembrar, irmãos, que toda honra tem que ser dado a Deus. Aqui, irmãos, não tem nada de pegar, louvado seja Deus, não tem nada de pegar um lencinho e falar assim: eu vou limpar o rosto aqui, e você leva o lencinho para casa, coloca em cima da doença, que a enfermidade vai ser curada, leva para o hospital, bota ali que vai... Como se, irmãos, olha, isso é idolatria, isso é pecado, irmãos. Toda honra pertence a Deus. É como se eu tivesse me idolatrando, o povo me idolatrando, pegar o lencinho e colocar no... Isso aí não existe, isso aí não é bíblico, não. Então a gente tem que ter cuidado, nós temos que conduzir o povo para Jesus. Não podemos criar idolatria, não podemos deixar o povo nos idolatrar. Quando Jesus cura alguém, você tem que dizer o que? Assim, Jesus mesmo fazia isso. Mesmo ele curando, ele dizia o que para que a pessoa recebia a cura? Ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Então, quando nós oramos por alguém, Jesus cura determinada enfermidade, a gente tem que direcionar toda a glória lá para cima. Nós temos que dizer: foi Jesus que curou, foi Deus que curou, não foi a igreja que curou, mas foi Jesus. Então toda honra, toda glória seja dado ao nome do Senhor. Então, irmãos, o título é Pastores que não admiram, desonesto, né? Que não são sinceros com as ovelhas, que sobrecarrega demais as ovelhas, que não cuida das ovelhas, está mais preocupado com seus interesses pessoais do que de cuidar das ovelhas. Alimentar as ovelhas também, tem que também viver o que prega, é a última palavra, viver o que prega. Aquilo que nós pregamos, nós temos que viver aquilo. Nós não podemos pregar aquilo que nós não estamos vivendo. E também nós devemos conduzir as ovelhas, direcionar eles a Deus, a Deus. Toda honra seja dada a Deus, tá bom? Então tá aí as 7 má qualidades de 7 pastores que eu não admiro, né? Tá aí, não falei o nome de ninguém, eu falei apenas o que está na palavra do Senhor. Irmãos, que Deus te abençoe, fica na paz de Deus, que Deus derrama grandemente bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, e ficam na paz de Deus esse vídeo aqui, em nome de Jesus.